bom dia, boa tarde, boa noite. Não sei qual horário que tu vai estar assistindo esse podcast. Seja muito bem-vindo ao Ideias Trocadas Podcast, neste 2 de abril. É um dia muito especial, mas não só ele, né? Todos. Mas já vamos falar um pouco mais disso. Antes, te inscreve no canal, que tá por aqui por baixo. Ativa o sininho, compartilha esse conteúdo com quem tu sabe que vai ser muito útil, com quem tem que se alimentar deste conteúdo. E eu preciso que tu faça isso para esse canal continuar crescendo, evoluindo e alcançando mais famílias, tá bom? Então vamos lá. Olha como eu tô chique agora. Viu só? Tô mais com aquele computador lá, enfeiando, que nem diz a minha mãe. Nossos patrocinadores, Portal Multimarcas, JA Empreendedorismo, Prit Tour, Mari Confecção e Bazar, MD Bijus e Makes, Vínculos, Saúde Mental, especialistas em TDAH, neuromodulação, autismo, entre outros. Dr. Anderson Gomes, oftalmologia especializada em catarata. JP Moda Kids, Scott Wood, mais barato gás, água, carvão e lenha. E a nossa clínica Reviver Desenvolvimento Humano. Deixa eu contar uma coisa para vocês. Nós estamos aqui hoje com duas mulheres que, para mim, são como é que eu posso explicar para vocês? Além de serem mulheres extraordinárias, são um exemplo de amor, de caráter e, principalmente, aquela função do atendimento com uma criança autista, com uma criança atípica, que são poucas pessoas que a gente conhece. Eu sou suspeita em falar, porque verdadeiramente, desde o primeiro contato, eu fui acolhida, fui amada, sou amada por elas e quero compartilhar isso junto com vocês. Sejam muito bem-vindas, Kelly, Dete, ao nosso podcast. A Dete já é a nossa, já faz parte da casa. A Kelly é a primeira vez que está aqui com a gente. Sejam muito bem-vindas, se apresentem para o povo de casa. Bom, eu sou a Dete Martins, psicopedagoga, também terapeuta ABA, né? E comecei trabalhando como monitora, que foi um trabalho assim a qual me encantou, me chamou a atenção, me fez amar. E eu já estava nessa linha da psicopedagogia, a qual me apaixonei cada vez mais. Sou apaixonada pelo que eu faço e tudo que eu faço com muito amor e dedicação. E, né, crescendo cada vez mais dentro dali dos atendimentos. E estou aqui para poder também, né, dar esse suporte para as crianças atípicas e para as mães, né, para os pais, né, que têm, né, estão vivendo, né, esse momento, né, que a gente sabe que é o acolhimento é que faz uma grande diferença. E é o que eu tenho feito dentro do meu atendimento, né, ali não somente com a criança atípica, mas com a sua família também. Eu sou a Kelly Cardoso Chimieski. Eu já estou nesse caminho da educação, propriamente dito, já faz um tempinho maior que a Odete. Eu venho nele já desde 96, foi quando eu fiz o magistério. E aí, no estágio, quando a gente pega a prática com as crianças, é que a gente realmente percebe se é ou se não é para a gente, né? Então, foi aí que eu decidi que a minha caminhada seria na educação. Fiz o magistério, fiz letras, português, francês. Estava muito bem na literatura brasileira, na língua portuguesa, quando eu me deparo com meu filho, Gabriel, com dificuldade de aprendizagem. E a professora dele me chamou e me disse exatamente desse jeito, assim, que é uma coisa que, quando é com o nosso filho, a gente nunca mais esquece, né? O Gabriel não vai se alfabetizar esse ano porque ele tem um bloqueio. E aí a gente, apesar de ser da educação, a gente não tem um embasamento de transtornos, de dificuldades na faculdade, quando a gente pega licenciatura. Então, na mesma hora, né, a gente começa a pensar o que vai fazer para ajudar o nosso filho. Leva para psicóloga, levei para psicóloga, uma profissional muito querida, que chegou um certo momento que ela me disse assim, Kelly, o Gabriel não tem bloqueio nenhum, ele tem uma imaturidade. Então, vamos ter que trabalhar ela. E foi onde eu decidi entrar na pós-graduação de psicopedagogia,
só com a primeira graduação de letras. Então, aí eu entrei na psicopedagogia e, junto da psicopedagogia, já peguei a neuropsicopedagogia, as duas juntas. E consegui. E quando a professora me chamou, era quase férias de meio de ano. Ela me deu esse aviso que o Gabriel não iria se alfabetizar. Então, quando voltou o segundo semestre daquele ano, eu entrei na psicopedagogia e na neuropsicopedagogia, duas pós diferentes. Foi onde eu comecei a aprender como lidar com uma criança que tinha dificuldade de aprendizagem até então. Final do ano, do primeiro ano, o Gabriel lia e escrevia. Eu consegui alfabetizar meu filho em casa. E, por incrível que seja, a gente sabe que hoje já não é mais utilizado família silábica. B, I, A, Ba, B, I, E, Bé, B, I, Bi, B, O, Bó, B, U, Bu. Com o Gabriel funcionou. E foi a forma com que ele se alfabetizou. Claro, palavrinhas curtas, sim, 2 sílabas, sílaba simples, mas ele lia e escrevia no final do ano. E ele passou os conceitos naquele primeiro para o segundo ano muito bons. E aí, eu que amava letras, eu que amava literatura, acabei descobrindo um novo amor, que foram as crianças com as dificuldades. Aí a gente mergulha nesse universo e não sai mais. Essa é a verdade, né? Fiz a minha pedagogia como segunda graduação, segunda licenciatura. E aí, do magistério, lá de 96 até hoje, faltam dedos, assim. Uma coisa que eu me orgulho muito é a minha formação, é o meu currículo. Entre graduação, pós-graduação, mestrado agora, que eu também estou, são 14 formações, né? De graduação, pós-graduação, nesse tempo todo. E a gente nunca para, né? Daqui a pouco tem uma formação nova que a gente percebe que a grade nos traz um conhecimento. Eu digo para o Odete assim, não, agora a gente vai parar. Vai parar, não. Isso não é verdade. A gente não consegue. Porque isso acaba nos envolvendo de tal forma que a gente cada vez quer saber mais porque os transtornos estão cada vez mais diferentes. Está cada vez mais surgindo dificuldade nas crianças. Quantas e quantas crianças chegam... o médico disse que ele é TDAH. Aí a gente vai avaliar a criança e tem várias características do autismo. A criança tem dislexia, é disléxica. A gente vai avaliar, é um autismo, e a gente sabe que são transtornos que não podem ter em comum. Então, esse universo, assim, de cada vez mais a gente está estudando, está se dedicando e está aplicando isso na criança, na escola, quando a gente vai às visitas... É muito bom. E transmitir aos professores também. A gente precisa passar para eles a dificuldade daquela criança com embasamento. Mas ele está tendo isso, vou te mostrar o porquê. A literatura nos diz, a gente pega o DSM-5, a gente se baseia nele ali para estudar os transtornos que tem e mostrar por que aquela criança tem aquela dificuldade. Vamos ter que adaptar material? Sim, então vamos lá. É arregaçar as mangas e realmente adaptar. Que recurso ele precisa? O que tem que fazer para que ele avance? A gente não pode colocar na mesma turma o mesmo planejamento se as crianças apresentam dificuldades diferentes. A gente não pode ter um planejamento único para uma turma de 25, 26 alunos, que a gente sabe que as turmas são grandes. Então, é isso aí. Conscientizar as pessoas que, se a criança tem uma dificuldade, a gente não vai esperar um laudo. A gente vai ver a real dificuldade dela e fazer de tudo para que essa criança tenha um avanço de acordo com aquilo que ela tem uma potencialidade. E é isso. Vocês entenderam agora o porquê que eu admiro, respeito e toda aquela... Por causa disso. Porque há um amor verdadeiro pelos nossos filhos. Há uma dedicação em estudar. Coisa que é muito difícil a gente ver hoje os profissionais fazendo isso. Eles não querem. Por quê? Eu falo e volto a repetir. Os nossos filhos viraram moeda de troca. O autismo virou uma moeda de troca. Para eles é mais fácil. Eles montam uma clínica, montam um espaço e dizem, olha, eu estou atendendo a demanda. E não existe qualificação para isso. Entende? Quando a gente pega pessoas que falam com autoridade, e não só isso, com amor,
é totalmente diferente. A energia é outra, a vibe é outra, entendeu? É mais fácil. Então, é um passinho de formiguinha, né? É isso que faz a diferença, né? É o que a Kelly falou, né? O nosso mundo é um mundo que a gente precisa, ainda mais nós profissionais que estamos aí, né? Trabalhando, e também para trazer uma qualidade de vida para essas crianças, né? As crianças atípicas, até mesmo para que elas venham, né, ser integradas dentro aí da sociedade. Então, esse é o nosso papel, e também a gente se aperfeiçoar cada vez mais. Foi aquilo que a Kelly falou, são tantas coisas, tantas novidades, né? Tantas coisas que vêm acontecendo, e a gente precisa estar realmente aí atualizado para que a gente possa também fazer do nosso atendimento, trazer para o nosso atendimento uma excelência, né? E conhecimento também para os pais, né? E aí também para os professores, para as escolas, porque isso é fundamental e a gente sabe disso, né? Que isso aí também faz uma grande diferença. A calmaria de vocês falando é uma benção. Não, e completar o que a Odete falou, que o conhecimento para os pais, eu estou com um menino agora, que ele voltou para mim, ele estava sem terapia, agora ele voltou, e a mãe sempre ressalta assim, Kelly, foi tu que me ensinou que eu tinha que sentar no chão, colocar os brinquedos para brincar com ele, porque ele é um menino autista, ele não tinha essa habilidade desenvolvida, e ela nunca se deu conta de sentar no chão e brincar com ele, e tirar aquele rótulo de que panelinhas é só para meninas. Não, o menino tem que ter a panelinha para quê? Para trabalhar a questão de simbologia ali. Vamos fazer ele brincar com o sentido de fazer a comidinha e dar para um boneco. Por quê? A gente tem internalizado isso de que panelinha, fogãozinho, isso é coisa de menina. E não é. A gente precisa mostrar à criança os brinquedos com a sua função, porque eles vão crescer. E aí? Aí chega futuramente um adolescente, um adulto, e não vai se dar conta, porque faltou ser desenvolvido isso na infância. Fazer com que eles tenham funções, né? Ativar aquela funcionalidade das crianças tá super certo. O Benjamin e a Alana, eles passam brincando. E eu lembro que quando eu cheguei com o Benjamin lá, o Benjamin era completamente diferente, lembra, Adete? Completamente diferente, e eu mais perdida do que Cusco em tiroteio, não sabia para que lado que eu ia. E após o Benjamin te ama, e ele é apaixonado tanto por ti quanto por ti, né, Kelly? Ele é muito apaixonado por vocês mesmo. Mas óbvio que ele teve um contato maior com a Adete. E ele dizia assim, mamãe, hoje eu vou lá para tia Adete. Mamãe, hoje eu vou lá para tia Adete. Então, são coisas que ele conseguiu evoluir, tu conseguiu tirar uma essência do Benjamin que eu não sabia que existia, sabe? E me desbloquear. Esse é o mais importante, porque a gente, num contexto autista, a gente precisa entender que não existe só a criança, mas é a mãe, a criança, é a família num todo. Então, no momento que tu consegue cativar a mãe, a criança passa a ter confiança. Porque parece, não sei se é coisa da minha cabeça TDAH ou se isso realmente acontece. Eu sinto que quando eu estou, por mais que eu não externe isso, mas quando eu estou me sentindo ruim, não estou legal naquele momento, o Benjamin, ele sente a mesma coisa. E aí eu tento não passar isso para ele, mas impossível. Aí ele vem e diz assim, você quer um colinho? Vamos dormir agarradinho? E aí ele vai e deita, e ali eu fico assim, tem vezes que ele dorme e eu choro, né? Porque eu digo, Deus, como ele sabe? E eles têm, eu acho que um sexto sentido, né? Então, no momento que eu peguei confiança que vocês me cativaram ali, é amor, entendeu? É amor pelo que fazem. E praticamente já faz parte da nossa família. Então, na realidade, já fazem parte da nossa família. Então, quando isso aconteceu, foi... Cara, ele mudou completamente. Ele mudou. Foi muito, muito show, assim. Deixa eu fazer umas perguntinhas para vocês muito, muito rápida. O que significa o diagnóstico de autismo e quais os primeiros passos que os pais devem tomar após receberem o laudo? Bom, o diagnóstico em si a gente sabe que é preciso, porque perante lei a gente precisa comprovar
a dificuldade daquela criança. Quando a gente pega, principalmente, o autismo, ele vem, de acordo com a lei, com uma deficiência. Então, a gente precisa mostrar que aquela criança precisa de recursos. O médico ali avaliou a criança, pediu as suas avaliações. Alguns médicos pedem avaliações de profissionais fora do contexto clínico dele, outros profissionais já preferem fechar de acordo com as características da criança. Isso é muito relativo de médico para médico. Mas a família tem um laudo na mão, vamos começar a pensar que, num primeiro momento, essa família vai passar por um luto e que é um processo aceitável. Eles precisam compreender que aquele filho que nasceu deles precisa de um suporte maior do que uma criança que não tem o transtorno. Então, assim, esse processo de luto dos pais, é preciso com que eles vivam isso. Os pais, os avós, os padrinhos, para depois, em si, ter a realidade e dar esse suporte que a criança realmente vai precisar de muitas terapias, de acordo com o nível que for diagnosticado, se caso ainda não tenha começado. Tem famílias que muito cedo percebem as dificuldades no seu filho e já vão procurar as terapias antes mesmo de ter o contato com o médico. Isso, caso essa criança seja fechado num diagnóstico, não seja uma imaturidade como foi do meu filho, vai desenvolver muito mais rápido aquilo que tem de atrasos. Por isso que o acompanhamento é muito importante. Quando a gente pega a caderneta de vacina das crianças, aquela parte que tem lá que marca os marcos do desenvolvimento de toda criança, aquilo é muito importante acompanhar. A gente não inventa aquilo ali. Quando a gente pega um teste de triagem para fazer, por exemplo, o Denver, que nos marca, de acordo com a idade cronológica da criança, o que ela já tem que estar fazendo, quando a gente pega crianças para uma avaliação que ainda não alcançaram aquilo ali, dá um desespero na gente, porque a regressão que elas tiveram em algum momento fez com que as habilidades delas parassem de se desenvolver. E aí a gente tem que correr contra o tempo. Porque quando a gente pega principalmente poda neural, que vai eliminando tudo aquilo que a criança não utiliza, isso nos preocupa muito. Então, o principal em tudo é a terapia. E o que é Denver? Denver é um teste de triagem para crianças que têm até 6 anos. E ali ele avalia 4 áreas primordial da criança: pessoal social, motor fino, motor amplo e linguagem. E aí a gente traça a linha da idade cronológica da criança, sempre tendo muito cuidado em saber se a criança foi prematura, porque se tiver prematuridade, o cálculo da idade é diferente, e aí a gente vê as habilidades que ela já tem que ter alcançado. Né? Quando a gente pega um com suspeita de altas habilidades, superdotação, essa criança já faz muito além daquilo que é esperado. Se tem uma dificuldade, no caso, que seja perda de habilidade, a lacuna dela até a idade cronológica vai dar muito grande. Então, aí a gente precisa correr rápido para fazer uma estimulação muito bem feita. E é o que eu digo para a Odete, para as gurias ali comigo. Os pais pagam a terapia, a criança está conosco, a gente tem que se colocar no lugar dessa família. Dinheiro a gente não ganha. Né? É tudo muito assim, sofrido de certa forma, porque quantas e quantas famílias deixam seus filhos com os avós ou em escolinha para poder trabalhar, para poder pagar as terapias, e isso não é brinquedo. A partir do momento que a criança está com nós, a gente tem que mostrar resultado, e o resultado tem que vir. Se aquela criança, numa reavaliação, não mostrar que teve desenvolvimento, se a gente não recuperou as lacunas que a criança tem, o erro é nosso e não dele. Aí a gente tem que rever a forma com que a gente está trabalhando com essa criança. Meu Deus. Diz uma coisa para mim. Existe a diferença, né, entre... Isso são perguntas. Eu não concordo em vários aspectos, mas eu vou fazer essa pergunta. Existem as diferenças entre autismo leve, moderado e severo, e como isso influencia a abordagem educacional e terapêutica. Tá? O que eu não concordo, tipo assim, em colocar
leve, moderado e severo. Isso, para mim, me incomoda. Eu acho que autismo é autismo, no meu ponto de vista, sabe? Isso me incomoda muito, porque, tipo assim, ó, e é uma das causas que me levou a fazer aquele vídeo que tá rolando na internet. Que, o autista que é leve não precisa. Não, gente, tá errado. Precisa. Entendeu? Então, essa palavra me incomoda bastante. Mas, tá. E como isso influencia na abordagem educacional? Então, a diferença entre o autismo leve, moderado e severo e como a gente consegue fazer uma abordagem educacional e terapêutica? Não, pode falar. Então, assim, ó, quando a gente pega, por exemplo, a escala de rastreio SRS, é uma escala que os pais respondem de 69 perguntas, em que, de acordo com a visão dos pais, ali já vai sair, caso a criança se encaixe num risco de TEA, de autismo, ele já nos dá o nível leve, o nível moderado ou o nível severo. E os pais chegam muito perguntando isso. Tá, se meu filho for autista, eu quero saber o nível. O que a gente sempre tenta dizer para esse pai? Ou para a mãe? Pai, mãe, o nível do teu filho, nesse momento, é o que menos vai importar. A gente, primeira coisa, tem que descobrir se ele tem algum transtorno, descobrir a defasagem que ele tem em relação ao marco do desenvolvimento dele, para começar a correr atrás. E o nível é a última coisa que a gente vai se preocupar. Por quê? Porque é com as terapias que esses comportamentos inapropriados vão ir diminuindo. Aquela criança que tem um autismo com uma dificuldade maior precisa, provavelmente, de um número de terapias mais intensas. Por quê? É aí que a gente vai começar a diminuir todos esses comportamentos e habilidades que ele ainda não tem, que a gente vai fazer com que ele alcance. Então, assim, aí chega num dia, por exemplo, né, a criança não foi porque estava doente. Aí o pai nos avisa. Tá, tudo bem, mas a gente precisa remarcar. Aí o pai pergunta assim, mas pode ficar para outra semana? Não, porque é uma semana a menos que a gente está perdendo de habilidade. Claro que a gente não sabe que uma criança fica doente, não por querer dos pais, mas a gente precisa fazer de uma forma a recuperar isso. A cada atendimento de terapia que a criança não vai, a gente deixa de ganhar objetivos que poderia estar ganhando. E por incrível que pareça, uma semana só a criança não foi, a gente já percebe uma dificuldade dela quando ela retornar. Faz uma diferença muito grande, até mesmo na questão ali nós trabalhamos com a aba. Então, a aba é repetições de habilidades. Para quê? Porque a criança ela vai ali, né, automaticamente se desenvolvendo. E o que acontece? Quando ela fica, né, esse tempo, essa uma semana, que às vezes a gente fala assim, uma semana, mas são poucos dias, pouquinho, isso não vai fazer diferença, mas faz. Porque quando a gente vai aplicar uma habilidade na criança ali, vamos supor, de pegar uma colher, só dar um exemplo, o movimento de pinça, ela não faz. Ela tem a dificuldade a ponto da gente até ajudar com a ajuda física. Sim, porque é o suporte que a gente dá. A física, a gestual e a verbal. E tem muitas vezes que quando a criança ela não comparece à terapia, claro, tem um motivo que ficou doente, isso aí a gente compreende perfeitamente. Mas, às vezes, né, essa falta, essa lacuna que fica, faz uma diferença muito grande dentro da terapia. Né? E em relação, né, ao que a Kelly está falando, né, dos níveis, né, todos os níveis precisam de suporte, todos, tanto o 1 quanto o 2, o 3, na verdade, hoje, né, fala nível de suporte 1, nível de suporte 2, nível de suporte 3, já não usa mais, né, a palavra severo ou leve, né? Sim. E já mudou isso, mas todos eles precisam de suporte, precisam de auxílio, né, precisa estar ali realmente dando direcionamento e principalmente dentro da área escolar, né, que é uma das coisas que precisa muito. Tem muita criança que precisa de um monitor, por quê? Para que ele venha ter uma organização ali na rotina da escola, na sala de aula. Então, muitas vezes a gente vê assim, né, a necessidade dessa criança ter um acompanhamento, até com um atendente terapêutico, uma AT, às vezes as famílias, né, pedem ou procuram, ou então há um encaminhamento também direcionado para um AT, para que a criança venha ter esse acompanhamento ali, tanto escolar como também domiciliar, porque também o AT faz esse papel. Para quê? Para que ajude a criança
a desenvolver as habilidades, a se organizar na parte social também, na interação e fora a parte acadêmica, né? E, em relação a isso, só te respondendo essa pergunta também, a nível de suporte, né? E eu falo e vou continuar falando, todos esses níveis precisa realmente de auxílio, precisa realmente de apoio. E até a gente vê muita dificuldade das pessoas, em geral, perceber a diferença do AT para o monitor escolar. Não é a mesma função do monitor e do AT, né, Odete? Eu sou AT, né? Também sou formada em AT e é uma experiência maravilhosa. Foi o que eu falei. Eu comecei como monitora e logo me enganjei fazendo, né, aí a formação para atendente terapêutica. E ali, né, eu tive a oportunidade de trabalhar na escola durante 1 ano e meio, fazendo atendimento, né, dentro dessa área. E, para mim, ali era uma alegria, porque a gente não só está ali para atender aquela criança típica, mas você acaba envolvendo toda a turma. Porque quando eu ia aplicar uma habilidade, quando eu ia desenvolver o meu trabalho, toda a turma queria fazer, as crianças queriam também. Ah, tia, eu também posso. Aí, claro, a gente vai incluindo, porque a gente também, né, quer que não só a criança que a gente está fazendo a terapia, né, se desenvolva e seja incluída, mas as outras também, elas se sintam também incluídas dentro daquele trabalho. Então, assim, eu me sentia super feliz de saber que todo aquele trabalho ali também contagiava toda aquela turma, a professora, né, elas se sentiam também seguras quando nós estamos, né, lá, fazia esse tipo de trabalho. E uma das coisas também que eu falo, né, que a Kelly falou, há uma diferença do monitor para o atendente terapêutico. O monitor está ali para acompanhar o aluno, o atendente terapêutico também está ali para acompanhar, mas a gente está ali para desenvolver habilidades, fazer básicas. Com que as básicas, né, que é também fazer a interação social daquela criança no meio escolar, com os colegas, dentro de sala de aula, né, ali mesmo na hora do recreio, a gente dirige o nosso trabalho para isso, né, até para poder que a criança vá se desenvolvendo. Claro, a gente também, o que a gente faz? Tenta fazer um trabalho em conjunto ali, né, com a professora, não fazendo um trabalho escolar, mas ajudando em alguns pontos, né, porque nós estamos ali, na verdade, para estar auxiliando aquela criança. E tu vê o quanto é necessário ter um monitor e que a nossa briga constante por ter um monitor numa sala, que é isso, a inclusão. Porque o monitor está ali na sala e não é como... As pessoas pensam, não, o monitor é só para quando tiver uma crise. Não, é para evitar a crise. O monitor é necessário ali para acontecer essa inclusão. A criança está ali, o monitor, como tu mesmo está falando, Dete, o monitor, tu era monitora, tu estava fazendo, incluindo a criança no espectro, junto com os outros alunos, e é o que a gente precisa, sabe? Fazendo atividades ali, é o que a gente precisa, porque... meu pensamento, a Tainá é uma mãe atípica também, ela estava ali com a gente. A Tainá é uma mãe atípica também, e ela abraça a causa de que a criança, isso eu já falei em outros podcasts, que a criança tem que passar primeiro pela Maria Lúcia Luzardi, que é a escola para crianças atípicas da cidade. Eu discordo. Tainá. Benjamin, tu sabe que ele imita. Se eu colocar o meu filho no meio de um monte de criança atípica, ele vai regredir. E aí eu não vou ter... Que inclusão que eu estou fazendo? Eu não estou fazendo inclusão nenhuma, porque tem uma escola específica para o meu filho ficar ali, eu vou deixar o meu filho ali, porque eu vou me acomodar, o meu filho está ali, ele está no mundo dele, como eu costumo falar. Que inclusão? Não existe. Então, eu prefiro... mas é maçante, vai ser dolorido. Será? Se tiver especialistas, se tiverem pessoas preparadas, pessoas capacitadas, não vai existir essa dor. E aí é a minha luta, a minha briga, porque hoje foi um dia que eu chorei horrores, eu estou chorando desde ontem. E vem o lado espiritual também, porque eu pedi muito para Deus. Eu disse, Senhor, fala comigo, eu estou fazendo alguma coisa errada. Eu estou batendo de frente com o sistema e tem alguma coisa errada. Porque automaticamente eu bater de frente com o sistema, isso vai gerar sentimentos ruins. E não é a maneira na qual a gente trabalha. A gente não trabalha com sentimentos ruins. Eu não posso deixar a minha ira aflorar de uma tal maneira que eu venha causar ódio no meu irmão. E eu tô ali naquele debate, né? E aí o Senhor me mandou ler Abacuque.
Entendeu? E aí, o que tá escrito lá? Respira. É tudo comigo. E tava assim já para mais de uma semana. E eu não tinha lido ainda. Não tinha, de verdade. Eu leio outras partes da Bíblia, mas vou lá para Tiago, Mateus, João, que, né? Eu não li. É um livro tão pequeno. E eu li todo hoje. Na hora do almoço. Disse, amor, ontem eu li dentro do carro e hoje eu li. Eu disse, é Deus falando comigo, dizendo, ei, desacelera, tá tudo comigo. O que fizerem de errado é comigo. Continua fazendo o meu trabalho. Continua fazendo a minha obra. Aí eu entendi. Eu disse, o que Jesus faria nesse momento? Ele bateria de frente com o sistema ou ele se colocaria o posicionamento dele, mas com amor? As pessoas... Eu estava passando uma imagem completamente errada para as pessoas. De uma mãe completamente desamorosa e pensando só no umbigo do meu filho. E isso estava me machucando. E estava me machucando de verdade. Porque eu não sou esse ser humano. Óbvio que eu vou lutar pelo meu filho. Mas existem outras maneiras de lutar com amor. De mostrar para as pessoas que o meu filho ele tem uma necessidade do monitor, o meu filho tem uma necessidade de uma terapia. O meu filho precisa, e não só o filho da Tainã, mas num coletivo. A gente trabalhar em unidade. Ontem eu tô fazendo uma motorista de aplicativo também, porque a Tainã é 1001 utilidades. E aí, o que aconteceu? Eu peguei uma mãe, e Deus, ele trabalha nos detalhes. Eu peguei uma mãe atípica, totalmente fragilizada. Pecado. Totalmente, sem saber o contexto do autismo, um laudo e medicação. Pronto. A mãe sem estrutura financeira, sem estrutura emocional, aquela família típica totalmente em situação de vulnerabilidade social, né? Periférica mesmo. Quando ela entrou assim, ela só precisou para poder levar a menina até a farmácia para pegar a medicação. E aí a menina está conversando comigo. Só que eu tô vendo que ela é autista, a gente já vê. E ela disse assim, 8. E tinha o 8 ali que tinha dado 8 com 10. 8. E eu disse 8, 9 e fiquei com ela. E a mãe dela olhou para mim e disse assim, como é que tu consegue te comunicar com ela? Eu disse, como a gente se comunica com qualquer outra criança, também sua mãe é típica. E ela, sério, eu disse sim. Ela assim, eu tenho 3 filhos e os 3 são autistas. Nossa. Tá, e me diz uma coisa, tu tá tendo algum suporte? Nenhum. Os meus filhos não fazem terapia. E eu vivo presa dentro de casa. Ali eu tomei um soco na boca do meu estômago, que a vontade que eu tinha era de sair e gritar. Aí tu entende o propósito desse podcast. Eu sou a voz também delas, eu sou uma das vozes delas. Não foi à toa que aquela mulher entrou dentro do meu carro, pegou meu nome, o nome dela é Kelly. Pegou meu número, me chamou ali na hora e disse, eu preciso de ajuda, tu pode me ajudar? Para poder dar um suporte a ela, né? Realmente, Deus cria caminhos onde não existe. Ele criou esse caminho para você, né? E é sobrenatural, assim, sabe? Porque eu não me sinto capaz, porque eu tenho limitações também. O meu eu lá dentro de mim, as minhas Tainãs, sabe? As Tainãs da minha cabeça, às vezes elas me enlouquecem. Gente, eu não sou esquizofrênica, tá? Pelo amor de Deus, eu sou esquizofrênica. Não tenho esquizofrenia. É que agora eu entrei com a medicação, que nem eu te falei, eu entrei com o Venvance, as vozes pararam um pouco, elas se acalmaram. Mas eu sinto que tá faltando alguma coisa, tá faltando algo. Tá faltando alguma coisa e eu não sei explicar o que é. Eu sinto ainda que eu consigo fazer mais, mas eu ainda não sei o que é. Cada vez que eu vejo essas famílias, cada vez que me dá sede, é uma sede de justiça. Mas não é uma de fazer justiça, vou lá fazer. Não, é uma sede de buscar mais, de estudar mais para poder trazer o conhecimento para eles. Não, olha só, tu consegue ir por esse caminho. Porque a gente sabe o quanto é difícil. É muito, muito difícil. Então, vamos lá. O que são chamadas crises sensoriais e como os pais podem ajudar a criança a lidar com elas? Derruba o microfone, quebra tudo. Quer falar? Não, pode falar.
Bom, crise sensorial é quando a criança se desorganiza em função de um estímulo que foi mal recebido por ela, visual, tátil, gustativo, algo que para ela não foi reconhecido naquele momento. Ou por, de repente, ser a primeira vez, ou por não gostar e por uma insistência dos pais, sem maldade, sem ter a noção que não é que ele não queira comer, mas é que ele não consegue comer, ou não consegue tocar, não consegue vestir. Tentar fazer com que a criança use ou tenha um contato com aquilo ali. E o complicado nisso tudo é que o processo de aceleração de uma crise, quando ela entra no pico dela, que é um ponto mais elevado, quando aconteceu o processo de desaceleração dessa crise, o estresse que essa criança vai ser tão grande, que pode deixar aí prejuízos, né, emocionais, daqui a pouco se machucar em função de se jogar no chão ou se bater, e que preocupa e prejudica muito ao mesmo tempo. Porque o que a gente precisa é evitar a crise e não deixar com que ela aconteça, porque é exatamente assim, é um nível, uma montanha russa. A criança está muito bem, daqui a pouco se desorganiza, pelo mínimo que seja, pode ser questão auditiva, pode ser uma luz, pode ser um comando dado e ter sido interpretado errado, e que se o processo de aceleração dela for muito rápido, quando a família ou quando aquela pessoa que está com ela se der conta, a crise dela já está lá em cima. E aí é muito difícil fazer com que retome e desacelere essa crise aí. E a crise ela tem uma duração bem longa, né? Porque as pessoas, às vezes, elas comparam a birra com crise. A birra não, a birra tem uma duração curta e a crise não, ela vai pode chegar a mais de 1 hora de crise, é bem extenso. Então, tem uma grande diferença nisso, né? E aquilo que a Kelly falou, eu estava estudando, né? E uma das professoras falou assim um dia, né, que dando um exemplo, tá? Foi um exemplo. Que naquele dia, né, a criança acordou, foi pegar na mão, né, do filho, e o filho, né, já não aceitou muito o toque. Então, o que acontece? Às vezes as crianças elas já acordam, né, já com essa sensibilidade, a sensibilidade do toque, e ali já começa um dia que para ela não é bom. Até também dentro da terapia, às vezes a gente também, né, tem essa condição que a criança ela já chega com essa questão sensorial assim bem sensível, né, em relação ao barulho, ao toque, e a gente como terapeuta a gente também tem que ter essa sensibilidade, né? Muitas vezes eu tenho até que abaixar o meu tom de voz, porque às vezes eu falo normal, como eu estou falando aqui com você, isso aí agride, né, a parte auditiva daquela criança. Eu vejo que às vezes bota a mãozinha no ouvido, então às vezes o toque, né, recolhe a mão, e aí a gente tem que ter aquela sensibilidade daquele momento, saber que aquela criança não está bem, né? E aí o que eu faço, né? Deixo ela bem à vontade, pego um brinquedo, e ali a gente vai interagindo, né, para que essa sensibilidade não gere uma crise ou venha se desregular até dentro da terapia. Isso também é um olhar, né, que às vezes assim a gente como profissional tem. Hoje pela manhã eu fiz a supervisão de uma atendente terapêutica, que ela trabalha com um menino que é autista, e ele na escola ele entrou numa crise, mas uma crise de se jogar no chão, em que ninguém sabia como conter ele para não se machucar. E queria bater na profissional, na AT. E então, a primeira coisa que eu disse assim para ela, o ambiente que ele vai estar, que desencadeou a crise, tem que tirar o máximo possível de objetos que ele vai se machucar, né? Ele vai sentar no chão, ele vai espernear, deixa ele, fica pertinho dele, fica ali próximo, mas ele vai precisar chorar, ele vai precisar sapatear. Para quê? Para que isso desacelere essa crise dele. Resumo da história, o que foi que desencadeou essa crise nele? Um chiclete colado no cabelo. Ele, sem querer, com um chiclete que a profissional tirou dele e que não viu, que provavelmente ficou algum pedacinho na mão dele, grudou no cabelo. E quando ele se deu conta,
ele não conseguiu tirar, e aí o chiclete grudou, e aí elas não perceberam que era isso, aí desencadeou uma crise imensa. Imagina um chiclete. Um chicletinho, mínimo pedaço, micro, mas ele percebeu. E essas crises, elas são bem difíceis, assim, né? Agora tu falando, eu lembrei nitidamente do Benjamin, o ano retrasado na escola, que ele não ficou. Ele não ficou, ele perdeu um ano inteirinho de escola porque ele não ficou. Ele dava com a cabeça nas grades, ele se mordia. Bom, eu levei os vídeos para vocês. Eu lembro quando o Benjamin chegou para nós, tu dissesse assim, gurias, ele não vai ficar. Uhum. Ele não vai ficar. E eu te disse, ele vai ficar. Né? E ficou. E ficou ficando mesmo, né? Ele já chegava, né, sorrindo. Né, pedindo beijo para ele dando. E sempre conversando, né? A gente sempre interagindo. Ele sempre, assim, o bom, né? Que a gente também vê é a questão da segurança da criança, é a questão que ela vai interagindo com você ali dentro, né, da terapia, a gente fazendo ali, aplicando as habilidades, e você vê o conforto que a criança tem quando ela recebe. Eu vou te dizer, assim, né, a gente recebe tanto carinho. E eu vou te falar uma coisa que foi logo no começo que você falou, e eu tive assim, uma alegria muito grande de ouvir de duas pessoas. Uma foi essa semana e uma foi de uma mãe, que falou assim para mim, olha, vocês fazem uma grande diferença. Vocês, né, naquele momento, quando a gente chega para receber aquela criança, aquela alegria, o jeito que a gente chega, isso faz uma diferença muito grande. E ela falou assim, eu quero dizer isso para você, tá? Que faz uma diferença esse seu jeito, porque eu sou meio brincalhona, né? Eu chego, né? Tia Dete, oi! E fico brincando, porque esse é o meu jeito com criança. Eu já lido com criança, né, a semana inteira e também na igreja. Então, eu sempre me envolvi com isso. Então, quando eu ouvi isso da mãe, ela falou, olha, te amo. Eu falei, ai, que bom ouvir isso. E é bom também saber que a minha alegria para receber aquele filho também passa para os pais, né? E aquela mãe veio com muita alegria e me falou isso. E essa semana também, em relação ao acolhimento. Isso eu falo assim, que para mim foi uma alegria, isso me encheu de alegria e satisfação, fazendo uma anamnese, todo aquele acolhimento ali no meio de uma entrevista fez uma diferença muito grande. Paciente adulto. 35 anos. E quando eu ouvi isso dele, ele falou, isso fez uma diferença tão grande quando você ia, porque, claro, são muitas perguntas, a gente tenta trazer uma pergunta um pouco mais, assim, delicada, né, para que a pessoa venha se sentir à vontade para responder, não fique constrangido, e eu me senti feliz ali de falar assim, poxa, até numa entrevista, né, ali na anamnese, a gente vê a diferença do nosso trabalho, a forma que a gente coloca uma anamnese, né? Porque eu acredito que muitos, quando chegam para fazer entrevista, acham assim, vai vir tantas perguntas, de repente vai vir uma pergunta que eu não vou conseguir responder. Mas o profissional, ele tenta trazer de uma forma bem delicada para que você fique à vontade. Eu, pelo menos, eu sempre vivi isso, né? A pessoa chegava muito tensa, mas quando começava, eu ia fazendo aquela pergunta bem delicada, eu falava, fica à vontade para responder, e daqui a pouco a gente já fluía. E ali, né, a gente finalizava todo mundo sorrindo, às vezes chorando, porque a gente, eu sou muito emotiva, né, e eu via assim as histórias e acabava também, né, ali chorando junto, mas eu quero dizer assim o quanto o amor faz a diferença. E eu tenho visto isso dentro da terapia. Muita diferença. E agora tu falou a idade de 35 anos e a gente está nessa... e existe alguma idade, assim, ó, que a gente... Uma idade certa para iniciar a intervenção, ou quanto mais cedo, melhor? Quanto mais cedo, melhor. Né? Eu vou te dizer, né? Hoje a gente vê, assim... adultos, tá? Adultos agora procurando fazer avaliações, né, por suspeitas. Principalmente depois que o filho recebe o laudo. E aí a gente vê a questão aí, né, de diagnósticos tardios, né, porque demorou muito tempo. E eu vou te dizer também o porquê, né? Assim, o que acontece? Principalmente, assim, níveis de esporte 1, né? Eles acabavam se adaptando bem à sociedade e acabavam se enquadrando. Aí, quando é que começava a despertar?
Às vezes era o filho, recebia um diagnóstico, o comportamento do filho, parava para pensar assim, eu era assim também quando era criança, né? Começa a se assemelhar. E ao familiar também, às vezes, né? Até um amigo, filho de um amigo. Então, eu já cheguei a ouvir isso, né? Eu fui procurar ajuda porque eu me identifiquei com o meu sobrinho. Aí a ficha cai quando eles dizem assim, agora eu entendo por que eu não gosto de socializar, por que eu não gosto de chegar e ir para a cantina, fazer o café com todo mundo, por que eu tenho que ir lá trocar a roupa no armário e ir para o meu trabalho. Poucos amigos. Por que eu não gostava de estar no meio de muita gente? Eu não preciso. Não preciso de pessoas. Eu não preciso, eu faço o meu trabalho e venho embora. Isso é normal? Então, depende o que é o normal que tu está querendo identificar como normal. Existem mitos, né? Existem muitos. Mitos e... Vamos lá para mitos e verdades, tá? O não querer socializar, tá? Eu nunca fui uma criança muito... Bom, eu fui expulsa de 5 escolas, né? Típica eu não era, óbvio que não. Eu era uma criança muito agressiva. A professora dizia simplesmente, tu tem que fazer tal coisa. De coisas que eu me lembro, assim, eu não vou fazer porque eu não quero, porque eu sempre fui... Eu nunca rodei. Nunca na minha vida eu rodei. Se vocês pegarem meu histórico escolar, vocês vão babar, porque eu era muito inteligente. Só que eu não conseguia copiar, eu não conseguia. Eu tenho pavor de escrever, gente, olha isso aqui. Eu não gosto de escrever, eu não gosto. E para mim é mais prático eu ler e eu gravar o que eu li do que eu ter que escrever. Eu gosto de caneta, adoro caneta, agora eu não gosto de escrever. Então, são coisas que eu não gostava na escola, e aí eu tinha muito problema com isso. E aí eu tinha que fazer prova, coisa assim, e aí acabava que, bom, eu brigava e a mãe tinha que ir para a escola. E eu nunca fui muito de ter amigos, assim, eu não tenho e continuo não tendo, não gosto de visita. Não gosto de visita, não gosto. As pessoas chegam na minha casa, eu já corri. O meu tio, que chegou do nada na minha casa, sem me avisar. Eu disse, gente, século XXI, existe um telefone, tio. Liga e diz, olha só, eu posso ir na tua casa? Pode dar meia volta. É sério? E o Jonas disse assim, quê? Não, ele vai voltar, tem telefone. Não, eu não quero. E aquilo começou a me gerar uma coisa tão ruim dentro de mim, que eu queria só ficar no meu quarto trancada. Era só o que eu queria. Porque eu nunca gostei. Só que isso, o Benjamin era recém-nascido, não tinha, sabe? Nem tinha o Benjamin ainda. Mentira, era a Lana recém-nascida. E aquilo me incomodava, sempre me incomodou muito ter muita gente dentro da minha casa. São poucas pessoas que entram na minha casa, que eu convido para sentar no sofá, que eu quero que sente à mesa comigo. É muito estranho. E aí eu comecei a me identificar com vários fatores do Benjamin até me dar aquele surto que eu parei lá no Bebeto, meu psiquiatra. Que eu parei lá e aí ele disse, olha, gurito, tá? Teu TDAH tá lá em cima. Eu, oi? Como? Só que o TDAH tá tranquilo. A gente vê que tem algo a mais. Entende? Hoje eu consigo falar, eu não conseguia falar. Hoje eu falo pro Jonas, eu não quero. Por favor, respeita. Eu tenho pavor de ouvir jogo de futebol, eu não gosto. É de verdade. Eu me arrepio. Ou se não, ver ele cortando cabelo. Porque ele corta o cabelo no banheiro de casa. Vocês não têm noção. É sério. Eu já pedi, eu imploro pra ele, por favor, não faz isso. Me dá uma agonia. Eu não sei, parece que o cabelo tá aqui, ó, sabe? É horrível. Então, são várias coisinhas que, sabe, que eu comecei a me identificar em vários aspectos e, claro, a gente sabe que a neurodivergência e o autismo, ele tem várias vertentes, né? E uma das comorbidades é o TDAH, né? Então, eu sempre carreguei e eu quero saber se isso é um mito. Tem como ser o TDAH, porque, né, ele faz parte de mim. E o autismo vir junto, ou só o TDAH, já está de bom tamanho? Não, pode ser que seja o autismo com a comorbidade de um TDAH. Pode ser. Sabe que hoje eu tive que explicar para uma menininha de 7 anos o que era o autismo. A escola dela pediu para que fosse com roupa azul. Ela escolheu uma blusa muito bonita azul. Mas por que azul? E aí, por que dia do autismo? Por que o autismo tem um dia? E aí, conversando com ela,
sempre com uma linguagem muito infantilizada, porque é uma criança, né? E eu explicando para ela que é uma modificaçãozinha que as pessoas que têm o autismo têm lá dentro do cérebro, e que tem o dia do autismo para conscientizar no mês de abril, mas isso não quer dizer que o restante do ano a gente não tenha que se preocupar com aquelas pessoas que têm o transtorno, e que autismo não é uma doença. Tem pais que perguntam assim, tá, e quando é que meu filho vai ficar curado? Não vai ficar curado, porque ele não está doente. É um transtorno, é uma forma de ser que a gente precisa se acostumar àquele comportamento. E se tem comportamentos inapropriados, trabalhar nele para que eles sejam diminuídos até serem extintos de uma forma que não tenha mais repetição disso que não está certo. Então, assim, não tem cura porque não é uma doença. E a partir do momento que não é uma doença, a gente tem que se adequar. As pessoas que são típicas precisam se adequar à forma de ser daquela pessoa que tem o transtorno. Tem, como a Odete disse, pessoas que estão dentro do espectro que têm a sua vida funcional totalmente regulada. Tem alguns poréns? Tem uma dificuldade na socialização, tem uma dificuldade na alimentação. Por exemplo, esse rapaz de 35 anos que nós levantamos a possibilidade, a seletividade alimentar dele é enorme. E aí o que eu disse para ele assim, olha, tu precisa ir num neurologista. Qual neuro eu vou? Qual profissional eu vou? Eu disse, bom, aí tu vai ter que escolher. Vamos pegar na internet todos os neuros que tem e tu vai escolher o profissional. E aí ele me disse assim, eu não sou da cidade. Realmente, ele não era. Eu não sei a quem ir. Eu disse, bom, então tu vai fazer uma pesquisa, né? Ali, os comentários sobre aqueles profissionais, até que ele achou um médico. Quando chegou na data do médico, foi muito engraçado, porque ele me disse assim, tá, agora a gente vai ao médico. Eu disse, não, a gente não. É tu e a tua esposa que vão ir ao médico. E ele me disse assim, mas a minha esposa não vai querer ir comigo. E eu preciso que a senhora vá, porque eu não vou entender nada que ele vai falar. Eu disse, olha, tu vai arrumar um problema de eu te acompanhar no médico, porque a tua esposa não vai gostar. Ele disse, não, eu converso com ela, eu explico, enfim. Passou 2 dias, ele me mandou a data e o horário do médico. E eu fui com ele, né? E foi a melhor atitude, assim, que eu tive, porque realmente o doutor falou, explicou para ele, mas em função do nervosismo, saiu dali e não sabia o que o médico tinha falado. E aí eu voltei, a gente sentou, retomamos tudo que o doutor falou, fechou o CID de autismo. Então, explicar isso e as pessoas terem em mente que não vai ficar bom porque não está doente. O transtorno não é uma doença, e sim é uma condição diferente do modo de ser, e a gente tem que se adaptar. Ai, gente, essa adaptação que... Vamos lá para os comentários rapidinho. Augusto, boa noite, Augusto, meu querido. Tô na área, boa noite. Vitória Vanglon, boa noite. Ana Paula Garcia, Deus te mostrou o quão capacitada tu és e estás. Que Ele abençoe teu trabalho. Faça isso comigo que eu vou chorar. Eu ainda... eu tenho muitas dúvidas, sabe? Se eu pudesse, eu ia ficar aqui a noite toda ouvindo vocês. Mas a gente tem espaço, tem tempo. Eu vou para lá, vou me sentar lá e a gente vai. Porque é muito difícil, assim, Eu também tô nessa parte, eu tô me descobrindo. E as pessoas falam e elas não medem o que elas falam. E isso machuca. Uhum. Tipo assim, agora tudo é autismo. Agora tudo é TDAH. Não, gente. Eu não escolhi isso. E isso para mim é horrível. Eu não gosto de sentir. Eu não gosto de verdade. Tem dias assim, que eu não quero sair de cima da cama porque parece que vai ser uma luta para mim mais um dia e ter que lidar com pessoas e ter que olhar e, sabe, carregar pessoas. É muito horrível que eu sinto o cheiro das pessoas. Eu choro, é de verdade. O Jonas tá ali, ele pode contar para vocês. É de verdade, eu choro por causa do cheiro das pessoas. Eu não consigo sentir. É horrível. As pessoas, cada pessoa tem um cheiro diferente. Uhum. E tá tudo bem. Só que tem pessoas... Eu não vou parecer louca, né? Tem pessoas que elas carregam um cheiro muito estranho. Sabe quando sente o cheiro da pessoa má?
É horrível, viu? Tô falando até ela fez assim. É sério. O cheiro de pessoa ruim, eu sinto cheiro de pessoa ruim, gente. É muito ruim. É muito horrível. E aquilo me dá arcada de vômito. O meu estômago, ele começa a embrulhar e aí eu tenho que estar toda hora. Eu carrego 4, 5 garrafas d'água dentro do carro e eu encho a boca d'água pra eu poder não sentir aquele cheiro. Não é nem cheiro de cigarro, não é cheiro de bebida, não é nada. É um cheiro horrível. E isso me dá um pane no meu cérebro. E aí eu abro as janelas assim, eu boto a cara pra fora, o vento fica batendo, pra ver se é de verdade. São coisas que acontecem comigo, que já aconteciam lá atrás. Eu tenho 36 anos. Só que eu achava que eu era louca. Tá louca, olha. E os cheiros vêm do nada. Vêm os cheiros do nada, que nem as vozes. Eu tô com um monte de aba aberta na minha cabeça. E uma música lá no fundo tá rolando, não sei nem de onde tá vindo a música, e tá tudo bem. É mais ou menos assim que eu funciono. Então, são muitas coisas que nos últimos 3 anos têm acontecido comigo que eu não sei explicar. Eu não sei explicar de verdade. E não só eu, né? É toda a casa. É toda a casa. O Jonas passa por isso também. Ele tem dias que ele olha para mim e diz assim, ele não gosta de socializar. Por isso que meu marido é quieto daquele jeito. Ele não socializa, ele não gosta mesmo. São poucas pessoas que ele conversa. Ele é um homem extremamente inteligente. O Jonas é extremamente inteligente, de verdade. Ele é um homem sábio, um homem conhecedor da palavra. Ele é extremamente inteligente, só que ele não gosta de falar com ninguém. Ele tá ali no mundo dele, no tempo dele, e devagar, quase parando, sabe? E tá ali, deixa eu no meu tempo. Tu quer acelerada, minha querida. Só que ele me entende, ele é uma pessoa que me entende. Então, a gente vê vários traços em toda a nossa família. E, Tainá, você falando sobre isso, né, dessa questão, né, do seu jeito de ser, do seu esposo, a gente sempre conversa. Né? Eu estou longe do microfone. Traga a cadeira para cá, que tu é bem magrinha. Mas uma das coisas importantes, né, que atualmente a gente vê que agora a informação em relação ao autismo e a outros tipos de transtornos, comorbidades que acompanham, né, a gente vê que é o que mais tem sido falado. E o acolhimento, né? Eu e a Kelly, a gente conversa muito, é uma das coisas assim, né, que a gente fala de acolher os pais, trazer informação. Por quê? Porque isso faz uma grande diferença. Às vezes você está levando, né, ali o teu filho à terapia, mas alguma coisa que um profissional vai falar, né, tirar uma dúvida ou trazer uma informação, aquilo ali né, desperta para... eu acho que, né, aquilo ali tem a ver comigo, ou uma característica, e o quanto o acolhimento, né, eu vou trazer de novo, porque essa semana foi uma semana que me marcou, né, ali na anamnese, né, da gente ver o quanto aquela entrevista fez uma diferença na vida, né, desse rapaz, que ele começou, ele mesmo se observou dentro da entrevista, que ele se enquadrava em muita coisa. Eu fazia isso quando era criança. Ele começou a voltar e olhar as características, assim, a forma que ele né, era na parte social, a forma que ele se comunicava, que ele também não gostava muito de estar perto de pessoas. Então, a gente vê, né, que o acolhimento, as informações, né, que são trazidas hoje, não só dentro da rede social, mas a gente vê congressos, palestras foi para poder também quebrar um pouco, né, desse tabu, né? As pessoas né? Um paradigma. As pessoas precisam saber, elas precisam conhecer, até mesmo para que você possa ajudar o outro. Né? Você está ali falando e, de repente, você está ajudando uma família, ou você está ouvindo aquilo, absorvendo, poxa, eu conheço alguém que está passando por isso, né? Tá se enquadrando nessa característica, quem sabe eu também não posso ajudar. Então, esse tipo de coisa que você está falando para a gente, né? A gente fala muito aí, a Kelly, da gente realmente trazer informações para famílias, trazer informações para a sociedade, dentro das escolas, né? Porque isso é importante até para que, né, o próprio professor, né, o próprio familiar possa ajudar não só ali, né, dentro da sua casa, mas até fora também. E também, Tainá, complementando o que o Odete falou, a importância da equipe que trabalha junto se conversar. Esse rapaz chegou, fez a anamnese, a avaliação era para mim. Aí a Odete, no final daquele dia, pegou a pastinha dele, vamos lá, Kelly.
esse é o fulano, tem tal idade, tem tais dificuldades, está chegando com uma suspeita de dislexia, e aí tem isso, tem seletividade alimentar, preso à rotina e não sei o que, não sei o que, não sei o que, tá. Comecei os atendimentos de avaliação com ele, perguntei o porquê da suspeita de dislexia. Ele disse, tenho dificuldade de leitura e compreensão, não entendo metáforas. E eu disse, tá. E eu pensei cá comigo, né? Aí não é dislexia, não. Né? Mas tudo bem, não foi naquele momento que eu abordei isso. Primeiro contato nosso foi para a gente conversar, se conhecer um pouquinho. E aí eu perguntei para ele como é que ele era no dia a dia. Ele foi aí confirmando aquilo que a Odete escreveu e que a Odete me passou. Seletividade alimentar, dificuldade de socialização, preso à rotina. Em casa só usava abafadores porque não conseguia com os barulhos dentro da sua casa. No trabalho não tinha amigos. Anotava as coisas. Anotava tudo para não se esquecer e tinha que ser tudo com a mesma caneta, das mesmas cores, tudo muito preso, esse ponto de organização, né? Até que um belo dia lá, pelo 2º, 3º atendimento com ele, de avaliação da suspeita de dislexia, eu comentei com ele, tá, quantos profissionais tu já passou? Ele disse, já passei por vários, incluindo fora do estado. Todos dizem que é bipolaridade, que tem a possibilidade da dislexia, só que ninguém me diz nada certo. E aí eu perguntei assim para ele, tá, mas e por acaso, né? E aí tu já fica na retaguarda, porque tu não sabe como é que a pessoa vai receber aquela minha dúvida. Tu já pensou, alguém já comentou contigo de uma possibilidade de um autismo? Ele, não, nunca ninguém falou isso. Nossa, e ele passou por muitos profissionais. E eu disse para ele assim, porque alguns pontos que tu tá me trazendo aqui são características muito perto do transtorno. Eu vou avaliar a tua dislexia, sem sombra de dúvidas. Mas eu posso ver também questão de comportamento adaptativo para a gente ver a suspeita de um TEA ou não? E ele, sim, pode. E aí, tanto foi, que a gente chegou no autismo junto do médico. E veio com uma suspeita de dislexia. A compreensão dele, claro, que dentro ali daquilo que eu estava pedindo para ele, estava dentro do esperado. Não tinha dificuldade, quando a gente pegou todas as atividades e testes de dislexia, acertou tudo muito bem, foi tudo muito rápido, pensamento, processamento, tirar sílaba, omitir sílaba, transposição, que quem tem dislexia tem muita dificuldade de fazer isso com uma palavra. Leitura de trás para frente, do meio para trás, e assim a gente foi sempre com muito sucesso. E aí veio com uma suspeita de um diagnóstico que nunca pegou um profissional que realmente investigasse a fundo, também outras possibilidades. Isso pode dar-se por causa da idade. E ele dizia assim, até ele disse agora para nós essa semana, ele veio trazer uma lembrança para mim e para a Odete, né, por todo o acolhimento que ele teve conosco. Vocês me tiraram um sofrimento. Eu tinha um sofrimento em cima de mim por anos que ninguém me tirava isso, e vocês tiraram. E é um conflito muito grande, né? Porque até a pessoa realmente ali, né, buscar ajuda, ela mesma vai se achando que ela não está enquadrada dentro da sociedade, mas não é porque não está enquadrada, é porque realmente tem algumas características, né, que ela mesma entra em conflito com ela e fala assim, eu não me identifico com o outro, eu sou diferente, né, mas não é porque ele quer. É porque está vivendo aquela característica, né, do transtorno sem saber. Agora, quando tu dá o teu primeiro passo, não, eu vou buscar igual ele teve, ele deu o primeiro passo. E eu sempre falo isso, olha, tanto para a própria pessoa que está ali na anamnese como o próprio familiar, eu falei, olha, a primeira coisa, né, que vocês estão fazendo de bom é o passo de vocês estarem aqui, procurar saber o que está acontecendo para que vocês possam ajudar tanto o filho quanto a si mesmo, entendeu? O quanto isso é importante. E tem muitas pessoas aí fora que provavelmente estão vivendo esse tipo de conflito, até pode ter passado... e pode também ter passado por outros profissionais, mas não teve uma resposta ainda concreta, né?
mas que continue dando esse passo, porque isso é muito importante, faz uma diferença muito grande, como fez na diferença desse rapaz. Fica a vida Hoje da ele gente. saiu feliz, aliviado, satisfeito, sabendo do quê? Que todo aquele conflito que ele estava vivendo, ele não vai viver mais, porque ele hoje vai buscar, né, métodos para ele poder se adaptar, se conhecer, né, dentro da sociedade, ali no meio social dele. E agora ele lê sobre o transtorno e ele se identifica totalmente, o que até então passaram-se anos aí da vida dele que ele não se não identificava sabia quem ele era. com os transtornos com que os médicos diagnosticavam ele. O fator de não se adaptar na sociedade ser muito horrível, porque tu acaba fazendo coisas que tu não quer fazer para ser aceito. Experiência própria. Era muito difícil, eu queria ser aceita a todo custo e passei por diversas coisas e uma delas foi a dependência química. Então é algo que me incomoda. Eu jamais, hipótese nenhuma, chega a me dar náusea, assim, sabe? Mas eu passei porque eu queria ter amigos. Só que todo mundo era legal, descolado. Eu não, eu era chata, repetitiva. Aí, cansativa, de verdade. Todo mundo beijava na boca, eu tinha nojo de saliva, nojo. É sério, me dava arcada de vômito. Eu sou muito... Você não tem noção. Eu casei com o Jonas por causa dos tênis dele, branquinho, por causa dos dentes branquinhos. De verdade. Não era nem porque ele era bonito. É sério. Só por causa disso. E até hoje, eu peço pra ele sorrir pra mim. Amor, sorri pra mim. É sério. Eu tô falando, é muito... Então, é muito complicado a gente se adaptar assim, ó. Eu vejo vários traços do transtorno em mim, assim. Gosto de falar? Não gosto. Não gosto por medo do julgamento. A sociedade, ela é muito cruel. A sociedade é cruel. As pessoas são muito cruéis, sabe? E aí vem as brincadeirinhas. Tu é meio autista. Tu é meio TDAH. Gente, eu não fui ali na rua e peguei... Tô com TDAH, não resfriado. Já nasceu comigo, já faz parte da minha persona. Então, eu preciso saber os meus limites. E eu preciso colocar meus limites hoje para as pessoas e explicar, olha só, tu pode ir até aqui, tá? Daqui não dá para tu passar, porque eu não sei como eu vou responder a isso. Que foi o que aconteceu agora há pouco tempo. Acabei discutindo e eu não discuti legal. Não foi uma coisa legal. Porque fazia horas que eu vinha aguardando aquilo. Horas que eu vinha aguardando. 4 meses que eu vinha aguardando. E eu sempre sendo super simpática. Olha, então, assim. Não, mas dá pra gente fazer dessa maneira e tal. Só que ela me pegou naquele dia que as crianças estavam falando todas ao mesmo tempo dentro de casa. A minha casa estava virada, cachorro latindo, galo cantando, cavalo passando, todo mundo falando ao mesmo tempo. E a minha cabeça começou a pirar e ela começou a me mandar um áudio em cima do outro. E eu peguei e mandei. Pá! Entendeu? Eu mandei tudo pra ela de uma vez só. Só que não era aquela maneira que eu deveria ter me portado. Sim. Porque eu machuquei ela. Eu machuquei. E eu disse pra ela, eu me arrependo da maneira na qual eu falei, mas eu não me arrependo do que eu disse. Porque o que eu disse continua de pé, mas a maneira na qual eu me portei foi totalmente desnecessária. Eu não precisava ter feito isso. Só que já era tarde. Eu pedi desculpa. A gente pede. Mas vai voltar? Não vai. Não sabe, Não vai voltar, porque eu feri ela. Entendeu? Só que hoje eu tenho esse reconhecimento que eu não tinha. Eu sempre era certa. Eu tô certa e ponto. A pessoa tem que me aceitar. É a questão do limite, né? Até onde tu pode ir diante das tuas dificuldades. Tu tem tuas dificuldades, mas até onde tu pode ir? Né? É muito complicado. Vamos ver aqui no chat. Ana Paula Garcia, o acolhimento e a capacidade de ser humilde e aceitar que estamos sempre aprendendo. Parabéns às profissionais que compartilham informações importantíssimas. Keila Duarte, boa noite, gurias. 2 profissionais maravilhosas, eu confio de olhos fechados. Meu super abraço para Kelly e Odete. Agradeço toda a dedicação e amor que elas têm com as crianças. O Vitor ama. A Ana Paula botou. Relacionamentos apresentam dificuldades de adaptação devido à falta de informações sobre as diversidades. Verdadeiro, muito verdadeiro. Gurias, a gente está se encaminhando já para o fim. E está sempre aberto. Quando vocês quiserem vir, Tainá, a gente precisa ir lá no podcast que a gente tem que falar tal coisa. Pode vir. É a casa de vocês. Aqui faz parte do trabalho de vocês também. Vem divulgar, Tainá, eu preciso disso. Eu estou aqui, a equipe está aqui. São maravilhosos, né? São. Vem aqui, eu agradeço. Meus bonitinhos. Eu agradeço o carinho, né? Essa porta aberta
para a gente poder trazer um pouquinho do conhecimento que nós temos, né? E também poder ajudar, porque eu tenho certeza que no momento que a gente estava falando, Kelly aqui também trazendo conhecimento, muitas outras pessoas estavam acompanhando e absorvendo um pouco, né? E a gente também recebeu esse carinho aí de mães, né? Até de pessoas que a gente não conhece, mas só o fato da gente poder contribuir um pouco, né? Acrescentar um pouco na vida de alguém, eu me sinto muito feliz. Muito obrigada. E a gente está à disposição, Tainá, não só para ti, tu sabe que tens ali teu lugar junto conosco sempre, mas para todas as mães que precisam de uma palavra, estão com alguma dúvida, só nos procurar, é só nos achar. Nós estamos aqui no Edifício Antares, então, por enquanto, daqui a pouquinho a gente vai estar saindo daqui. Então, tenham certeza, assim, tudo que precisar e tiver ao nosso alcance, é só nos chamar, é só nos procurar que a gente está junto. Tudo que precisar. Nos colocamos à disposição. Muito obrigada, viu? De verdade. Que Deus continue abençoando vocês. Obrigada, você também. E a gente ama vocês demais. Também, ó, coração. Gente, a gente está se encaminhando para o final, mas antes disso eu quero ler algo para vocês que eu fiz ontem à noite. E vocês podem ter certeza que eu fiz chorando. Porque 2 de abril não é só o dia da conscientização do autismo. Não existe só o 2 de abril. E essa carta eu fiz que fala sobre a minha vida como mãe atípica. Então, é a carta aberta de uma mãe atípica. A hipocrisia do dia 2 de abril. Hoje é 2 de abril. O dia da conscientização do autismo. Um dia em que as redes sociais se pintam de azul. Os perfis postam frases bonitas e os vídeos emocionantes tomam conta das timelines. Mas eu não consigo celebrar. Eu não consigo me emocionar com palavras vazias, com discursos prontos, com a hipocrisia que escancara sua face mais cruel neste dia. Porque amanhã, quando o azul se apagar, tudo volta ao normal. E normal para uma mãe atípica é um pesadelo constante. Maternar atipicamente é viver uma guerra invisível. É lutar todo santo dia por direitos que já deveriam ser garantidos. É enfrentar o capacitismo travestido de inclusão. Ouvir elogios vazios e tapinhas nas costas de quem acha que nosso amor por nossos filhos é algo extraordinário, quando deveria ser simplesmente humano. É engolir o choro enquanto vejo meu filho ser ignorado, excluído, tratado como um peso por uma sociedade que não se importa de verdade. Hoje, muitas pessoas falaram sobre o autismo. Políticos discursaram sobre a importância da inclusão. Celebridades postaram fotos com a legenda respeito. Empresas mudaram suas logomarcas para tons de azul. Mas onde essas mesmas pessoas, nos outros 364 dias do ano, estão? Onde estão quando falta atendimento especializado, quando as escolas rejeitam nossos filhos, quando os planos de saúde se recusam a cobrir as terapias, quando a fila do SUS é um buraco sem fim? Onde estão quando uma mãe atípica grita por ajuda e ninguém responde? Eu estou cansada. Cansada de ver meu filho ser tratado como um símbolo um dia e um problema todos os outros dias. Cansada de mendigar por direitos que já são dele. Cansada de ouvir discursos vazios e promessas que nunca se cumprem. Mas o que eu não posso, o que eu não vou, é me calar. Hoje, enquanto o mundo finge se importar, eu escrevo essa carta para dizer que não precisamos de um dia de conscientização. Precisamos de uma vida inteira de respeito, de oportunidades reais, de políticas públicas que saiam do papel e virem realidade. Nossos filhos não são hashtags, não são campanhas de marketing, não são uma causa bonita para ser lembrada só quando convém. Eles são seres humanos e a dignidade deles não pode ser um tema passageiro. Hoje é 2 de abril. Mas para mim, para nós, mães atípicas, a luta continua amanhã, depois e sempre. E eu não vou me calar. Agradeço a todos que estiveram aqui com a gente, que permaneceram aqui. E quarta-feira que vem nós estamos aqui de novo. Uma boa noite. E até quarta que vem.